Quando uma pessoa tem a possibilidade de se expressar, essa forma de expressão, ela significa, de alguma maneira, se você domina os instrumentos dela, você acaba, numa determinada sociedade, você acha um espaço de destaque e de poder. Na verdade, qualquer forma expressiva é também uma forma de discussão do poder. O humor tem uma função social muito importante, muito significativa, de mudar o olhar sobre as coisas. Ao mesmo tempo, há uma resistência do pensamento mais conservador, que quer preservar as estruturas sociais tais quais elas são, que vê no humor um perigo, porque o humor tem a capacidade exatamente de destruir certas coisas que poderiam estar estabelecidas e confortáveis. Então, é esse choque que o humor traz. Nesse sentido, e dentro desse contexto histórico tão estranho que a gente vive, que o prazer também pode estar associado à morte, muitas vezes se faz a ponte de que o humor teria não só a capacidade destruidora, mas uma capacidade quase mortal com as outras pessoas. É uma transferência muito ruim do tratamento de uma manifestação artística, porque é uma visão de um pensamento predominante, conservador, que não quer permitir que o humor execute o seu principal papel, que é destruir totens, revelar problemas, anunciar conflitos, colocar o embate da sociedade realmente de maneira mais forte e contundente. Hoje a gente vive uma tendência forte, uma febre grande do chamado humor de stand-up. Muita gente pede para eu falar contra ele. Eu não sou nada contra porque o que a gente chama de stand-up no Brasil já existia na década de 10, 20, que era o comediante, o número de cortina do teatro de revista. Que o teatro de revista tratava sobre o dia a dia das pessoas, e enquanto se trocava um cenário, fechava essa cortina e o comediante ia à frente, comentava fatos da vida cotidiana, do dia a dia, e eram fatos engraçados e ele usava esse humor. Então, assim, não posso falar. Houve, na década de 80 e 90, uma moda grande de palhaço e clown, que foi uma febre, e a gente fez parte desse movimento. Eu, o Raul, de uma maneira ou de outra, a gente se aproveitou e se beneficiou disso, né? Então, assim, há tendências em determinado momento. O que a determina é um fluxo social que às vezes você consegue não entender. Por exemplo, de palhaço eu até hoje não entendo, objetivamente, por que naquele momento. Posso te dar razões históricas, mas acho que alguém lá na frente, na história, vai analisar isso melhor. Eu vivi esse momento. A minha explicação para esse momento é que houve um boom de escolas de circo na década de 80 que possibilitou que pessoas que não eram de famílias circenses estudassem circo. Isso aconteceu, curiosamente, assim, as escolas de circo existiam desde... A primeira escola de circo foi criada na antiga União Soviética, porque os russos quiseram mudar, não só os russos, né, toda a União Soviética, que não envolve só russos, todo o pensamento daquela revolução comunista queria mudar a estrutura de educação e dar oportunidade para todos. Então eles pegavam, a partir de 5 anos de idade, eles já estudavam a vocação de cada pessoa. Entre várias áreas, o circo foi uma escolhida para pegar quem tinha vocação corporal para trabalhar no circo. E eles instituíram várias escolas de circo em toda a União Soviética, pequenas, e que iam abrigando essas pessoas que tinham habilidade para ginástica olímpica, tinham habilidade e que eram fora das famílias circenses. Foi a primeira vez na história da humanidade que alguém que não era de família circense aprendia de fora, né? Isso durou lá cerca de 40 anos só dentro da União Soviética. Na década de 70, a França começou a usar esse modelo, ainda soviético, na própria França para ensinar circo, ou seja, quebrar com a coisa da família e mudar. E isso coincidiu com o momento da queda do muro, da perestroika primeiro, na abertura da União Soviética, para depois culminar com a quebra do muro em Berlim, né, que é o símbolo da ruptura do mundo em duas partes, uma comunista e uma capitalista. Nesse momento, o Circo de Moscou, o Circo de Moscou já tinha uma estrutura maior que nenhuma indústria do entretenimento conseguiu até hoje. Hoje o Cirque du Soleil está alcançando o que foi o Circo de Moscou no seu período,
que tem uma quantidade enorme de gente trabalhando em artes, espetáculo, entretenimento ao vivo, né? E isso foi desmontado quando voltou até as repúblicas que compunham a União Soviética. Essa estrutura foi desmontada. E essas escolas da França começaram a receber gente do leste europeu para ensinar circo. E aí o que aconteceu? Teve uma contaminação da ideia, da importância do circo e da qualidade do circo que se renovou e cresceu muito naquele momento. Isso ecoou para o resto do mundo. Então, veio um impulso muito grande. Esse impulso da Europa migrou para cá com os cursos de palhaço e clown, criou uma moda. Então, isso é uma explicação, assim, estou te situando na história toda para ver como isso aconteceu. Hoje, com o advento da internet, a facilidade de acesso ao YouTube, quando começou a ter a banda larga, o fluxo de informação de humor, de gente fazendo humor, foi muito grande. Primeiro, gente com um personagem que tinha condição de produzir em casa, um pequeno personagem diante de uma webcam. Ainda era solta, não tinha nem o laptop. Então o cara produzia algum tipo de brincadeira. E começaram a trazer esse tipo de informação, assim como tem os de improviso, que são as tendências que são mais fortes hoje. Jogos de improviso, que eram sucesso, especialmente em Chicago, que é a cidade mãe ali dos jogos de improviso, e o stand-up, que é a cidade mãe, é Nova York. Até hoje, se você estiver andando em Nova York, fora musical, quem fala inglês, mas você tem qualquer buraco que você se enfiar, que tem um bar, vai ter um stand-upper. O humor, como qualquer manifestação artística, ele pode ser transformador, mas ele pode ser conservador também. O fato de ser arte não garante que ele seja transformador. Porque muita gente diz, eu faço teatro, teatro é transformador. Não, o teatro que você está fazendo pode ser um teatro extremamente reprodutor das ideias e dos pensamentos do mundo tal como ele é. Eu prefiro fazer uma arte que busca transformação. Eu acerto? Sempre? Não. Porque, às vezes, você, dentro de um determinado ambiente social, você reproduz os pensamentos e preconceitos daquele momento social. Agora, você precisa ter visão crítica, responsabilidade, para se colocar na contramão disso, entendeu? Então, eu posso fazer uma piada que tem uma carga de preconceito e conservadorismo e posso fazer uma piada que ajude a transformar. A minha autocrítica é que vai me dizer, puxa, cara, será que você está fazendo isso por esse caminho ou não? Eu vou te dar 2 exemplos. A gente faz um espetáculo chamado ppp@williamshakespeare.br, que não é nem um texto nosso, é um texto de 3 americanos que a gente adaptou para o Brasil. E tem um determinado momento em que a gente tem que representar o Otelo. O Otelo é um personagem mouro, negro, de pele. Então, nós somos 3 caras brancos fazendo aquilo, é uma piada muito americana, né? Então, primeiro eu entro de loiro e entendo que mouro é louro. Aí os caras me corrigem dessa brincadeira, tal, não, como é que a gente vai fazer? Nenhum de nós 3, nós somos branquelo, azedo, tal. E aí o outro fala, cara, não podemos brincar com isso. O Brasil é um celeiro de grandes atores negros. Tem, por exemplo, lá o Pelé. O Pelé é um puta ator. É essa a brincadeira. Bom, o que tem nessa piada? Teve uma associação, um cara que mandou uma carta gigantesca para o Raul. O crítico também que falando que a gente está fazendo uma piada preconceituosa. A gente pega e fala, não, esta piada não é preconceituosa. Essa piada, ela defende o negro. Porque ela está falando que na televisão brasileira ele está excluído. Ele não é. Hoje você tem um ou outro ícone, como tinha na época. Hoje você tem o Lázaro Ramos, é um ator negro e tal. Mas acho que uma novela na história recente teve um núcleo negro, de uma família negra, que todos são negros, entendeu? Então, a gente tá uma novela que está estouradaça, Avenida Brasil, tal, que fala da periferia. Quantos negros ou quantos mulatos ou pardos tem ali naquela história? Entendeu? Que é uma história que fala sobre a periferia. A população negra no Brasil, entre negros, mulatos e pardos, é quase que 80%. Você tem uma minoria branca que predomina. Não tem preconceito no Brasil? Claro que tem. Entendeu? Mas aí você está criticando isso. Esse é um exemplo que eu estou falando a meu favor, que eu contei a piada. A gente que trabalhou com o circo, então a gente trabalha com uma coisa que é
arquitetada, objetiva, pensada racionalmente para fazer rir. Claro que o riso depende todo de um lado sensorial, mas ele é arquitetado. E aí o que acontece? Não é um nariz, ao colocar, que você vai fazer um ritual, que vai te tornar engraçado. Muito dos chamados cursos de clown defendem a ideia de que você vai descobrir o seu próprio ridículo. Ora, a humanidade é ridícula. Então, todo mundo, de um jeito ou de outro, será ridículo. Você não precisa buscar o seu próprio ridículo interior para ser engraçado. Você precisa aceitar que você é ridículo. O primeiro passo é esse. Então, o chamado estado de elevação de alma que poderia ter no palhaço não é nada mais do que você saber, olha, eu posso brincar comigo mesmo, eu posso brincar com todo mundo e o meu corpo está à disposição de ser exposto ao ridículo. E a minha personalidade está exposta para ser ridícula. Até aí tudo bem. Só que parece que nesses cursos há uma investigação, e eu fiz, para poder criticar eu também fiz curso, que parece que você tem que fazer uma introjecção psicológica para que você se manifeste e seja engraçado. Pois a estrutura do palhaço, por ser arquetípica, ela está há mais de 2000 anos pronta para você trabalhar em cima dela. O ridículo da humanidade é muito maior do que o seu pequeno ridículo individualista. Individual, portanto, ele se torna individualista. Então, tornam visões de que você pode fazer uma coisa engraçada muito pequena. É só a partir do que eu sou, porque eu tenho esse trejeito, então não vai rir disso. Não. Esse trejeito aqui, ele vai ser engraçado se for engraçado para a humanidade, de uma maneira mais universal. Entendeu? Se ele tem um significado, e não que ele tenha um significado de ridículo para mim. Então, muitas vezes, a ideia de, eu estou sem a máscara, eu sou eu. E eu coloco, eu já tenho uma vozinha, já dou tchauzinho que nem um palhacinho. Pelo amor de Deus, meu filho, sai desse corpo que não te pertence. Né? Não há uma incorporação da figura, a alma do palhaço. A construção é arquetípica. O arquétipo é um esqueleto que cada palhaço vai vestir, cada pessoa que for representar o palhaço vai lhe dar a personalidade própria. Nunca um palhaço é a voz só do arquétipo. Ela é a estrutura do arquétipo com a voz do artista que o representa. Dou de exemplo, como se fosse você pegar um boneco e fazer uma manipulação de boneco e pôr a voz no boneco. O boneco está mexendo, você está pondo uma alma nele, a ânima, teatro de animação. Está dando ânima, estou dando alma a um objeto inanimado. O que é essa alma? É o espírito, o comportamento, o gestual, a voz, as intenções daquele boneco, certo? A diferença é que esse boneco é o meu próprio corpo. Então eu falo pela minha voz também. Eu dou ânima nele nesse sentido. Agora, a estrutura está pronta. Aquele boneco tem aquela cara, que pode ser com o nariz vermelho ou não, mas que todo mundo lê que é um palhaço. Palhaços que trabalham sem maquiagem na televisão. Os Trapalhões são palhaços sem maquiagem, porque eles trabalham o nível do grotesco. Nós, os Palapatões, temos espetáculos com maquiagem, nariz de palhaço, e espetáculos sem. E a gente sempre se afirma palhaço. Acho que falando um pouco do panorama do humor hoje no Brasil, na televisão, de certa forma ele corresponde à nossa própria realidade. Eu mesmo sempre pensei, quando que a gente ia ser representado, né? Porque num ambiente de trabalho, por exemplo, num setor, numa linha de montagem, numa firma, é um ambiente muito rico. Apesar de ser um ambiente bem cinza, às vezes, é um ambiente muito rico, porque tem pessoas, tem histórias, tem trejeitos, né? Cada um tem o seu jeito. Então, a gente considera uma situação bem rica e que pode ser bem explorada. E a gente não vê isso representado. Até quando eu fiquei sabendo do projeto Na Batalha, me interessei bastante, porque é o que parece que a intenção é essa, né? Mudar um pouco. Então, esse ambiente da fábrica, ele é tão brincalhão quanto o ambiente que eu tenho para trabalhar dentro do circo quando eu estou ensaiando, quanto pode ter um ambiente de escritório. Quem já entrou numa sessão de telemarketing sabe que é a mesma coisa. Então, o Brasil consegue ter isso. Existe uma coisa de mentalidade predominante que é muito forte, hoje, felizmente, já contestada na educação, que é essa palavra bullying. Realmente, você perseguir, humilhar uma pessoa é uma coisa ruim. No entanto, isso está sendo confundido com qualquer brincadeira que você faça num ambiente. Então, uma coisa é eu ficar brincando com o Francisco o tempo todo para humilhar o Francisco. Falar, Francisco, você comeu, sua barriga está grande, não sei o que. Ele quer ter a barriga que ele tem, é problema dele. Mas eu posso fazer isso no sentido de humilhar. Aí é o bullying no sentido original da palavra.
A outra é a gente brincar como ele mesmo brincou. Eu falei, você come? Oh, imagina que não. Já falou, como muito, eu gosto. Pronto. Ele está brincando com ele mesmo. Então, isso é confundido como um bullying. E esse é um problema. Eu acho que como dica trate o seu ambiente com autenticidade, mas cuidado com o pensamento hegemônico, porque ele vem querendo achatar. Senão você está querendo fazer um humor sobre o ambiente de trabalho, que todo mundo está na linha de produção, um brincando com o outro, tem sacanagens que um faz. Ah, não, mas não podemos mostrar essa sacanagem porque a gente não vai estar dando exemplo. Quem disse que o humor tem a obrigação de dar exemplo? O humor, ele é como um avô, né? Ele deseduca. O pai tenta educar, ele vai e deseduca. Ele faz o outro lado, ele fala, veja de outra maneira. Se coloque da vida de outra forma. Porque sem essa informação, você vai ter uma vida condicionada a ser quase uma máquina. Aí na fábrica você quase que se confunde com aquilo que você está manipulando, que você está produzindo em série, né? E eu acho que o grande problema do advento da televisão é um risco que pode vir a acontecer com a internet, que é exatamente a produção em série. O ideograma do teatro o ideograma é o desenho lá, o jeito que o japonês escreve, né? Que na verdade ele não escreve uma palavra. Aquele ideograma ele significa várias letras. Um desenho é uma palavra, um pensamento. O ideograma do teatro é o mesmo da palavra possibilidade. Porque para os orientais, teatro é possibilidade. Quer dizer, eu acho que para todos nós, teatro é possibilidade. Eu acho que qualquer arte é uma possibilidade, ou seja, é uma maneira de ver com a qual você se coloca diante da realidade. Então, ele é sempre uma janela que você abre para um outro caminho. Então, no sentido de você pensar em fazer, vindo aqui para a nossa realidade, quer dizer, esse seminário tem como objetivo estimular e provocar as pessoas a pensar em um programa de humor para sair fora desses padrões que estão aí. Então, acho que os grandes modelos não estão na própria televisão, estão na história das artes cênicas, na história da humanidade, na qual se desemboca nesse momento histórico que a gente vive, que nem sempre a gente enxerga com plenitude, porque a gente está vivendo, mas do qual a gente pode tirar bons frutos, e principalmente se a gente for inquieto. Como eu posso me expressar de outra maneira que também as outras pessoas vejam? Multiplicar essa ação, entendeu? É criar possibilidade. Quando você coloca que o humor deseduca, eu discordo, justamente porque hoje eu vim aqui em busca de ferramentas para tornar a escola mais atrativa, né? E eu não acredito que o humor deseduque, ela faz com que as pessoas reflitam. Então, se elas colocam as pessoas em reflexão, ela está educando. O que você poderia sugerir, né, que hoje dentro da educação nós temos aí referencial, nós temos plano de aula, nós temos uma série de coisas, é uma ditadura conteudista chata que engessa os professores e nós só temos liberdade a partir do momento que nós fechamos aquela porta. Ali a aula é nossa, nós temos liberdade. Como levar o humor para educar? Quando eu falo deseduca, claro, né, a força de expressão é ótimo você ter discordado, porque eu também acho isso. Acho que a verdadeira educação, aquela que forma um cidadão crítico, uma pessoa que consiga questionar a realidade. Eu falo deseducar no sentido de que ela não segue o padrão de acomodação e de formação das pessoas como se elas fossem pão de forma, todo mundo sendo uma fatia igual a outra. Porque isso é o pensamento da sociedade industrial. Você não forma cidadania, você forma mão de obra para atender aquela determinada estrutura econômica, né? Então, acho que aí você está certa quando você fala, na hora que eu estou na sala de aula, eu estou reproduzindo um modelo que chega completamente engessado, endurecido, e não consegue romper com isso porque você só tem um espaço da sala de aula, você tinha que ter um outro espaço fora dela, né? Sem dúvida, conviver com o humor e mostrar que o humor possibilita enxergar a vida de outra maneira, no caso de uma sala de aula, realmente é uma prática a ser construída. Porque toda a educação ela foi feita sob o sentido de moldar a pessoa àquilo
que ela vai ter que ser no futuro e não aquilo que ela é naquele momento. Então, relacionar com o tempo presente é que eu acho que é o mais importante. Quer dizer, o que é o tempo presente? Entender que uma criança de 8 anos é uma criança de 8 anos, com essa quantidade de informações que ela recebe e como ela vê o mundo hoje. Assim como um moleque adolescente que está com os hormônios pulando pelas orelhas, vai ter um comportamento diferente dessa criança de 8 anos. Cada um vai ter um comportamento, tanto na sua trajetória de linha de vida, quanto no seu contexto social. O humor ele é usado como elemento de sedução, porque ele tem prazer, né? Então, não raro você tem professores que conseguem fazer brincadeirinhas, piadinhas para atrair. Mas aí, a hora que ele tem essa atenção, ele não permite que o aluno manifeste-se da mesma maneira. Então, é muito difícil, eu acho, que você... Não vejo uma coisa já construída disso. Eu acho que tem que construir ainda, entendeu? E trafegar os dois lados. Né? Exatamente. Se fica só humor, ninguém aguenta. Fica muito chato. Né? Você tem que buscar esse caminho. Então, é que nem você... Que nem eu botar o drama e chegar no humor. Então, é muito difícil. Né? E hoje em dia, então, com criança, é muito difícil educar. Se piorou muito você conseguir educar de 15 anos para cá. É muito difícil a função didática mesmo. Penso que o mundo evoluiu e a sala de aula ainda é aquelas cadeiras com aquela lousa, com uma coisa que é do século XVIII. Né? Então, acho que a educação ela é uma das coisas mais atrasadas que tem no mundo, não é só no Brasil, não. A estrutura educacional ela é baseada numa estrutura de poder que reproduz o modelo da sociedade como ela é, onde existe uma autoridade que está te transferindo conhecimento. Se você pensar que numa tribo indígena de Tupi ou Chavante, um índio ele agacha para falar com uma criança, que é para ele não se mostrar superior a ela. Pensa que numa sala de aula você coloca todo mundo de frente e ainda põe um púlpito para você poder aparecer para todo mundo, que fica uma relação de autoridade. Né? No teatro de rua, a gente trabalha o quê? No mesmo plano que as pessoas, porque a gente está no olho. E ele é muito mais autêntico e o diálogo é muito melhor do que quando você está no palco italiano, que ele está elevado e a pessoa te enxerga num pedestal. Entendeu? Para você romper com o palco italiano dentro dele, quando a gente trabalha, a gente tem que fazer um esforço danado para a pessoa entender que você não está se sobrepondo a ela. Você está usando um mecanismo de expressão para dialogar com ela. Porque a tendência é parecer que não é um diálogo. Então, o teatro e o humor é horizontal, né? É para todos. Exatamente. Né? E como a educação deveria ser e hoje não é, que ela é vertical, né? Exatamente. Eu acho que é essa mudança de postura. Agora, eu acho que a educação está bem mais atrasada no sentido da busca disso, porque há uma resistência muito grande. Porque, na verdade, se você educa as pessoas para serem críticas, a sociedade talvez ela se desestabilize. Nesse sentido é deseducar, porque nesse sentido você não está direcionando ela para aquele objetivo que a sociedade gostaria que ela tivesse. E sim no sentido dela ser questionadora de que se o mundo é esse mesmo que eu quero. Né? Bom, então acho que a gente agradece, acho que foi super bacana. A gente agradece a oportunidade de estar aqui. Chamo muito legal a ideia de ter essa provocação, de ser um seminário. Então, queria agradecer e estamos aí à disposição para qualquer outros encontros. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado.